Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. A Polícia Federal, o Ministério Público, continua no encalço da Indil. Continua investigando essa organização que a gente tanto estuda, tanto tenta entender. Você já está sabendo disso? Ficou sabendo das últimas notícias essa semana que passou? Essa notícia viralizou essa semana. Essa notícia tomou conta das redes sociais no sul do país essa semana. Você está sabendo disso? Ainda não? Então vem comigo. Então, gente, quero agradecer a todos os inscritos a produzir novos vídeos com conteúdos que sejam relevantes aí para todos que nos seguem. E dessa vez, duas notícias. Antes de falarmos em Indil, eu gostaria de deixar bem claro para os nossos inscritos que nós demos a oportunidade para o escritório do William, aquele escritório que divulgou aí um site dizendo que estavam autorizados pela justiça para fazer acordo com os clientes da Indil. Conversei, consegui falar depois de muito tempo e até o momento eles não responderam se topam fazer uma live, se topam fazer uma entrevista com a gente ou não. De certa forma é justificado porque o William, um dos advogados dos sócios, ele está empenhado aí na soltura dos sócios, pelo menos do Ângelo, que eu sei que ele é advogado do Ângelo, já que é o assunto que a gente vai tratar aqui da nova operação da Polícia Federal, que prendeu aí já alguns dos sócios, daqueles que já haviam sido presos no ano retrasado, e também outras pessoas envolvidas em novas operações ilícitas, segundo a matéria que a gente vai trabalhar aqui. Então, fica aí o nosso anúncio, de estarmos na expectativa de podermos falar com esses advogados que julgam ter condições jurídicas de, representando os sócios, negociar aí com os clientes da Indil. E muita gente tem me perguntado durante essa semana o que acontece com essa nova operação, se isso influencia ou não para os recebimentos aí daqueles acordos que muitos já estão bem avançados e outros que estão preocupados, se fazem acordo com essa nova organização, esse grupo de advogados que estão falando em nome da organização, da empresa Indil, ou se vão lá para a SIC, que é uma associação que promete ajudar os clientes da Indil já faz também um bom tempo, quase 2 anos, e de certa forma todos os clientes até agora a ver navios, todos eles sem nenhum ressarcimento. Eu não sou advogado, eu não posso falar se essa nova operação vai influenciar de forma direta nos acordos que estão sendo firmados perante a justiça, mas se a gente for daquela linha de advogados que defende que só temos resultados na vara civil depois que houver um trânsito em julgado na vara criminal, eu acredito muito que essa nova operação pode se influenciar de forma negativa os recebimentos ou os acordos que estão por vir. Por quê? Vamos lá para a matéria que a gente vai tentar entender. A operação da PF em 3 estados ataca esquema que ocultava bens obtidos pela empresa Indil. O que estava acontecendo que, de certa forma, culminou aí na operação dessa semana? A Polícia Federal, nessa quarta-feira, deflagrou mais uma operação que apura crimes de lavagem de dinheiro por parte daqueles envolvidos na operação anterior, chamada de Operação Egito. Essa Operação Egito foca na Indil, mas, de certa forma, também atinge outras organizações e pessoas que estão envolvidas. Qual era a nova operação ilícita, segundo a Polícia Federal? Essa operação se deu em alguns estados, não só no Rio Grande do Sul, em algumas cidades ali, mas também em São Paulo e Florianópolis, além de uma outra cidade de São Paulo, Suzano. Então, assim, dentro dessas cidades, foram expedidos 3 mandados de prisão em São Paulo, um em Florianópolis e outro em Estância Velha, uma cidade também não muito distante ali de Porto Alegre. Dentre esses 5 alvos, a gente tem aí a presença de 3 daqueles que já haviam sido presos, que eram os sócios da Indil. A investigação indica manobras para ocultação de patrimônio por sócios da empresa. O que a Polícia Federal descobriu? Que mesmo com toda aquela limitação que a polícia havia imposto sobre os sócios, naquele habeas corpus que eles receberam, quer dizer, eles receberam autorização para sair da prisão, mas
uma série de limitações, com algumas condições, nada daquilo estava sendo cumprido, nada daquilo estava sendo observado. Então os sócios mantiveram, depois da soltura, negócios, compra de imóveis em nome de terceiros, parece que algumas transações comerciais também. Então a EPF identificou novos sujeitos como parceiros de negócios investigados na operação anterior. Na verdade, muita gente parece que aproveitou desse momento para se aliar aos réus, aos sócios da Endil que estavam ou que estão sendo investigados pela primeira operação, chamada Operação Egito. E nessa nova operação, os investigados, se condenados, poderão ser condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que os advogados dos sócios já alegam como defesa? Eles alegam que nunca houve a prática de fraude pelos sócios da Endil na prestação de serviços de gerenciamento de compra e venda de ativos criptográficos. Eles continuam, A Endil efetuava os resgates e aplicações em criptomoedas em conformidade com os contratos e somente teve problema de débito com seus clientes após o bloqueio de suas contas e a apreensão de bens após ações da Operação Egito, ocorrida em maio de 2019. Quer dizer, é a mesma alegação, E de certa forma é verdade, O débito com os clientes, a dívida com os clientes só apareceu a partir do momento em que a empresa foi impedida de continuar pagando os seus clientes. Agora, é claro, se a gente está diante de uma pirâmide, isso só ia acontecer com o tempo mesmo. Se for uma empresa idônea, se ela conseguir provar na justiça que ela era idônea, eu acredito que todas essas acusações caem por terra. Muito difícil, Muito difícil, porque uma nova operação aparece, uma nova operação é desenvolvida e, mais uma vez, conseguem ir à prisão desses sujeitos. Quer dizer, numa segunda tentativa e a polícia mais uma vez consegue a prisão, decretar a prisão de alguém sem provas é muito difícil. Isso acontece, a justiça já falhou em nosso país em algumas vezes, a gente conhece casos assim, mas não é tão simples isso acontecer, E aí eu me pergunto, qual é a razão dessa nova prisão? Nós estamos lidando com que tipo de ser humano, com que tipo de empresário? E você que é cliente da Endil, às vezes a gente fica a pensar o seguinte: parece estar no fundo do poço, mas se cavar, o poço é muito mais fundo do que a gente imagina, Então eu tenho recebido muitas mensagens durante a semana, muita gente preocupada e perguntando se isso pode influenciar. Agora que a gente está começando a enxergar uma luz no fundo do túnel, alguns advogados comentando a possibilidade desses recebimentos, de que é possível cobrar da justiça na vara civil esse ressarcimento, antes mesmo que a vara criminal decrete a liberdade ou condene de forma definitiva esses sócios. Na hora que aparece esse tipo de luz, esse tipo de solução possível, e a gente está pensando em uma solução a médio prazo, de repente acontece mais uma operação que prova, ou pelo menos tenta provar, que essa é uma organização fraudulenta, que essa é uma organização recheada de elementos que possam incriminá-la, inclusive no que diz respeito à modalidade aí de pirâmide financeira. Quer dizer, não está simples, não está fácil, a gente continua aqui otimista, mas as operações que se desdobram, as investigações que todos os dias acontecem, apontam para uma organização que não está preocupada com o cliente, preocupada com seus bens patrimoniais. Só vamos ter plena certeza de alguma coisa, só vamos saber com quem estamos lidando no final de tudo isso, no final de todas essas operações. E a grande pergunta é, quando é que isso vai acontecer? E até lá, você que é cliente da Endil precisa ter sangue de barata, você precisa ter nervos de aço para suportar. De um lado, a justiça lutando para manter a ordem no nosso país, pelo menos a ordem financeira, a ordem econômica, e do outro, sócios que estão cada vez mais mostrando para a gente a que vieram para este sul. E é isso, gente. Vamos aguardar novas informações. De qualquer forma, no canal a gente vai ter aí novas lives. Se a gente conseguir falar do caso Endil, ótimo, porque é um caso que me interessa muito. Se não conseguirmos, vamos continuar falando aí
dos ativos digitais, dos novos modelos de negócio que têm surgido por aí. Estamos tentando fazer uma parceria aí com o Rafael. O Rafael é uma pessoa de um nível intelectual, de um nível técnico muito interessante, já trabalha com criptoativos há muito tempo, já trabalha com ativos digitais há mais tempo que eu, tem uma larga experiência nesse ramo, já buscou informação internacional, já buscou conhecer novos ares para, quem sabe, trazer para a gente um pouquinho da sua experiência num bate-papo que a gente deve começar em breve. Então fique atento aí para você não perder os novos vídeos. As nossas novas lives devem trabalhar aí, devem falar um pouco mais sobre essa experiência que ele está tendo no exterior, com novas modalidades de negócio, novas oportunidades para aqueles que buscam aí sua independência financeira, ou pelo menos conhecer um pouco mais do que o mercado nos reserva, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você tem alguma observação, por favor, escreva para a gente, faça aí seus comentários. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, colaborar, contribuir para que o canal possa continuar crescendo, tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.